Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Para você que não sabe, este livro ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Nós já vimos vários capítulos anteriores e você pode acompanhar todas essas belas histórias, porque são histórias que falam a respeito da época do Cristo, trazem aqueles contos, aqueles momentos em que Jesus ensinava os apóstolos. Então, um livro muito bonito. Hoje nós estaremos entrando no capítulo 19, falaremos sobre a comunhão com Deus. Então fique conosco, acompanhe os capítulos anteriores e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. A alegria da Boa Nova e também de todos os nossos corações se renova em cada um dos programas, ainda mais com este livro que também leva o mesmo nome, né? A Boa Nova, a Boa Notícia. E cada capítulo é uma boa notícia para aquilo que Jesus queria nos ensinar. Então agora você pega o seu livro, tira o gato de cima, abre o congelador, tira o livro de lá, tira o livro debaixo da mesa que está apoiando para a mesa não ficar assim balançando, né? Pega o livro agora para a gente ler, né? O importante do livro é não ser enfeite, é ele ser aquele que enfeita a alma por aquilo que nos oferece com entendimento e aprendizado. Então, agora a gente vai passar para o capítulo 19, como a Solange já falou. Vamos começar a leitura e o comentário. Vamos lá. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de repetir, aos apóstolos aparecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Nessa época, por esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque não havia manifestações públicas dos seus princípios. Eles não eram pessoas que tinham essa forma de mostrar-se em público. Os fariseus rezavam alto nas sinagogas, nas esquinas, os sacerdotes vestiam longas roupas sacerdotais. Os essênios não. Tinham uma comunidade discreta, estudavam a ciência do espírito. Para eles, eram bastante assim, devotados a essas causas. E então, nesta época, era um objeto de curiosidade, as pessoas que viviam lá tinham um mistério em relação ao que eles pregavam. E, como continua Humberto de Campos nos dizendo, vamos acompanhar. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer os essênios de perto, os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. E certo dia procurou o Senhor, de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Antes disso, antes de nós irmos para o slide, vamos entender esses dois parágrafos. O primeiro parágrafo trata das questões de como Jesus ensinava os seus discípulos a se comunicar com o Pai. A maneira sacerdotal, cerimoniosa, ritualística dos hebreus era muito diferente. Então, os seus discípulos que haviam nascido naquela região e tinham aprendido dos seus ancestrais todos esses comportamentos, ficavam estranhando, porque achavam que para falar com Deus, para estar em contato com Deus, bastava aquilo que eles estavam fazendo, enquanto que Jesus diz que não, que era preciso uma comunhão mais íntima, era preciso estar próximo de um pai, como um pai carinhoso, como Jesus assim afirmava. Então o que acontece? Como eu vou compreender essa relação com Deus? Os discípulos tinham dificuldade. E João, tentando equacionar este problema, se lembra dos essênios, queria saber como é que os essênios
se relacionavam com Deus. Porque os essênios eram uma comunidade à parte, não faziam parte daquela miscelânea de atos religiosos. Então, ao ter este contato, não é? Nós vemos João interessado em resolver consigo mesmo essas dúvidas. E aí ele então procura Jesus, como a Solange acabou de ler para nós, e a gente vai continuar a leitura se a Solange não quiser comentar alguma coisa. Não, ok, vamos em frente. Vamos em frente então com o próximo slide. Mestre, disse João, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres relativos à oração. Mas sinto que a minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, ele me disse que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como que eu poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, tirado das suas meditações pela pergunta de João, respondeu a ele com brandura. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de você não haver compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe essa teoria do trabalho oculto, pois antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum, não apenas do grupinho. No entanto, o que é indispensável, João, é saber dar à criatura, a cada uma delas, de acordo com suas próprias necessidades. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que caracteriza os essênios. Porque os ungüentos, pomadas, remédios, reservados a um ferido, não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo aquilo que eu desejava aos meus discípulos, sendo forçado a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Você não tem observado o número de vezes em que eu necessito recorrer a parábolas para a revelação não ofuscar o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é um luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Vocês veem que é uma longa resposta, mas apesar disso, ela também é bastante consistente. Primeiro, Jesus fala que os essênios não estão certos quando se isolam. Porque se eles têm esta maneira de compreender a vida, e ela é positiva, essa verdade e este bem,
não podem ficar reclusos somente a um grupinho. Ambas precisam chegar a todas as pessoas da humanidade. E então, isto não é bom, como ele disse, essa teoria do trabalho oculto, você fazer as orações só dentro do seu grupo, da maneira como você está acostumado, só com aqueles que estão fazendo parte dessa mesma comunidade. Não, isso não é adequado, porque se há alguma coisa de bom, ela precisa se espalhar para todo mundo. Agora, eles dão, como diz Jesus, e nisso estão certos, eles dão remédio a quem precisa de remédio. E eles dão pão a quem precisa de pão. Então eles medem aquilo que oferecem pela necessidade de quem está necessitando. E é o que Jesus diz. Eu também tenho que agir assim. Eu não posso dar o ensinamento que eu desejava, porque as pessoas que vão receber não estão preparadas para isso. Por isso que eu tenho que falar por historinha, não é, Solange? Isso mesmo, Jesus falava por parábolas. A gente já conhece tantas, e porque ele não poderia dizer abertamente algumas coisas. Então, Jesus preferiu contar histórias que seria mais fácil para o povo assimilar e depois deixar que após muitas décadas, muitos anos, viesse o Consolador prometido, o Consolador que vinha esclarecer, que vinha clarear e trazer um ensinamento mais aprofundado ainda. Esta promessa de Jesus são séculos esperando para que ela aconteça, e ela por fim chega na ocasião em que os Espíritos se manifestam para explicar o que Jesus havia feito, falado, para relembrar aquilo que tinha sido esquecido e para contar outras coisas, como Jesus mesmo disse. Mas eu tenho que esperar que as pessoas que estão agora aqui, elas estejam melhores. E isso é uma coisa interessante que nos leva a pensar a importância do trabalho do Cristo na evangelização das pessoas, e que para que isso se dê realmente é preciso que as mesmas pessoas que estavam ao tempo de Jesus, que viviam na terra naquele período, pudessem ir renascendo, melhorando, para que quando chegassem na idade da razão, elas pudessem entender aquilo que ele havia falado. Não há sentido em você começar um projeto pedagógico e a cada ano você tem novos alunos. Você nunca avança com o projeto pedagógico, porque aqueles alunos que você ensinou durante um ano foram embora e entram 0 quilômetro, alunos novos que não entendem nada, você tem que repetir tudo aquilo. E assim você não consegue terminar nunca um projeto de 10 anos, porque você vai ter sempre aluno novo começando. Se a pessoa só vivesse uma vida, seria exatamente isto. Almas novas, criadas por Deus, 0 quilômetro, chegariam para começar tudo do zero. É como está o Dia da Marmota lá, né? O Enigma do Tempo, aquele filme. Todo dia é o mesmo dia, começa tudo do zero no mesmo dia. Então não haveria como uma perspectiva de progresso. Por isso é que é importante entendermos que neste projeto tão largo da pedagogia do Espírito, é necessário que exista a volta dos mesmos espíritos para ir assimilando novos conceitos, ir melhorando. Quando você está na faculdade de engenharia, fazendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, você nem imagina que tudo isso só é possível porque lá no primário a professora te ensinou a somar, dividir, multiplicar, aquela coisinha bobinha, daqueles lápis com a tabuada, lembra? Aqueles lápis que vinha com a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4. Então, mas tudo isso é a base para você chegar em cálculo, para você fazer experiências matemáticas muito complexas. Você precisa daquela base. Mas imagina se cada vez todo aluno que começa não sabe matemática. Então, a vida seria apenas um eterno primário. Um eterno retornar, reaprender. Um eterno começar a ensinar sempre a tabuada, só a tabuada, só a tabuada, e a pessoa morre. Aí vem outro, nasce do zero, mais a tabuada, e vive 60 anos e morre. E aí vem outro. Então, veja só, Jesus está confessando que ele, como mestre, precisa ter paciência para que tudo o que ele está ensinando agora possa fermentar
paz. E possa chegar no seu devido tempo. E que por enquanto era preciso dar para cada um de acordo com as suas necessidades. Por enquanto era preciso dar um alimento conforme, né, a pessoa estava apta a digerir aquele ensinamento. Mas no final dessa conversa, nós vemos Jesus dizer uma outra coisa para ele. Cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto. Cada um. Não é um grupo, não é uma ordem teológica que vai fazer isso. É cada um. Erguendo dentro dela mesma esse santuário divino da fé, da confiança, onde neste santuário a pessoa interprete a vontade de Deus. Cada um tem que sentir isto. Cada um tem que ouvir dentro de você essa voz da consciência, que é o que Jesus fala. Você pode encontrar Deus no santuário íntimo, porque Ele fala com você através da consciência. Converse com o Pai. Não é lá, ou faz o sinal da cruz, ou acende a vela, ou canta o hino. Não, isso não é importante. Isso faz parte de um rito. Mas se você não tiver dentro de você a ligação com o Pai e construí-la dessa forma, em que você conversa com o Pai e o Pai te responde pela consciência de paz, de alegria, você não estará entendendo este santuário que Jesus revela. E é nisto que a comunhão com Deus é importante, pela prece, pela oração, como ele está falando. É uma existência entre o Filho e o Criador. E a prece é esse luminoso caminho que faz a gente chegar até Ele. Ele diz pra gente que é nesse santuário que a gente vai conseguir ouvir a vontade do Pai. E que a prece é esse fio condutor que nos conecta, nós aqui, com a divindade. Então é muito bonito isso que ele coloca aqui, que é indispensável. E é mesmo, né? Essa comunhão. Como você vai ter essa comunhão com o Criador sem esse fio condutor da prece? Agora a gente não deve confundir, Solange, a prece com a reza decorada. Essa que as igrejas construíram. O ritualismo da oração. Não, não é isso. Jesus não está ensinando isso. Porque isso o povo já sabia. É este santuário íntimo. Essa coisa em que você fala com o Pai segundo as suas palavras, não é segundo fórmulas pré-estabelecidas. E nesse ponto que diz lá no começo que os essênios estavam corretos com relação a isso, nessa questão de você orar no íntimo, né, no seu interior. Agora, vamos continuar mais um pouquinho antes do intervalo. Nós vamos ver aquilo que João responde a Jesus, porque vai estar discutindo em relação ao conteúdo da oração. Vamos ao próximo slide. O apóstolo escutou as observações que Jesus lhe fez, parecendo meditar de maneira austera, profunda. Porém, considerou logo a seguir: Mestre, mas a oração deve ser um louvor ou uma súplica? A gente tem que agradecer, louvar a bondade ou tem que pedir coisa? E Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam, os que apenas pedem, podem ser ignorantes. Os que louvam, os que agradecem, podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. E então João segue com as suas dúvidas, perguntando a Jesus: Senhor, e como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? É a pergunta de João, que é a mesma que a gente pode se fazer, não é? Não basta rezar, eu já confio em Deus, estou pedindo para Ele. Mas, será que é isso? Jesus está falando para ele, o trabalho no bem, o trabalho no amor, o trabalho na doação, representa a prece.
E é ali que você testemunha a sua ligação com o Pai. É bonito quando ele diz aqui, devemos trabalhar pelo bem com as mãos, ou seja, através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos e com o nosso pensamento, com as mãos e o nosso pensamento. Porque esse que faz isso já aprendeu o que Deus quer dele. Exatamente. Não é? Você imagina que um pai humano deseja que o filho todo dia ligue para ele e fale: pai, como eu gosto de você, como eu gosto de você, como você foi bom para mim, como você me tratou bem. Mas me dá o dinheiro para comprar o pão? Vai trabalhar, meu filho. Você gosta de mim, mas fica me exaltando para me pedir alguma coisa? Agora imagina se o filho vai todo dia, trabalha e liga para o pai dele uma vez por mês. O pai não vai ficar mais feliz vendo o seu filho trabalhando, ganhando a vida honestamente, do que todo dia elogiando o pai e enfiando a faca nele para tomar alguma coisa? É isso que Jesus está falando. E isso que ele vai continuar a falar daqui a pouquinho, porque nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo. Enquanto isso, você guarda aí a pergunta: como ser leal a Deus na oração? Não é? A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Vai pensando. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá!